domingo, dia 10 de janeiro, segundo domingo do ano de 2021. Nós estaremos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Haverá um culto, novo culto lá no céu, quando meu Jesus voltar. Eu vou encontrar-te lá no céu, quando meu Jesus voltar. Tais glórias nunca vi, mas eu sei. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Eu sou o missionário pastor Eberson Davi e juntamente com a minha esposa Maria Madalena e as nossas filhas Beatriz e Isabela, nós estamos aqui na missão de Montargil, Portugal, levando o Cordeiro para as nações. E esse inverno tem sido bastante rigoroso aqui, nós estamos passando por temperaturas aqui abaixo de zero, mas o céu está conosco. Gostaríamos de apresentar para vocês que têm nos acompanhado, que têm cultuado ao Senhor conosco, que têm acompanhado a família Davi, a missão de Montargil. Gostaríamos de apresentar o nosso tema que estaremos a trabalhar durante o ano de 2021. E o nosso tema é 2021, o ano da reconciliação. O ano em que o Senhor nos despertou para estarmos orando por todos aqueles que não conhecem ainda o amor do Senhor, que não conhecem a salvação do Senhor através do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. E gostaríamos de ler com você o nosso versículo tema, o versículo que será o tema de todo esse ano, nos trabalhos aqui da missão de Montargil, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então é um tema muito profundo, um tema forte, um tema que nos faz tomar posse desse ministério que é da igreja, né? O ministério da reconciliação, de orarmos, de clamarmos, de levarmos o evangelho até aqueles que não conhecem, a fim de que eles se reconciliem com o seu Criador, o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Então, estaremos todo esse ano meditando nesse tema e levando mensagens do Senhor aos corações daqueles que não conhecem, para que se reconciliem com o Criador, se reconciliem com o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz. E neste domingo nós estaremos ouvindo louvores do Ministério de Louvor da Missão de Montargil. Estaremos ouvindo a primeira palavra, a palavra de abertura sobre esse tema, o ano da reconciliação. E que você possa ser abençoado e louvar o Senhor conosco nessa manhã. Primeiramente, dar um bom dia a todos. Feliz Natal atrasado, feliz Ano Novo também, Com muita alegria que nós estamos aqui, graças a Deus. Estou feliz de rever os irmãos todos aqui, E a gente teve muita saudade, de estar com os irmãos, saudade de estar com vocês, Eu até comentei isso com os irmãos lá do Brasil. Eu falei, nossa, já estou com saudade do meu povo lá, Mas nós fizemos uma boa viagem, graças a Deus, Tudo direitinho. É uma viagem muito cansativa, Porque nós não... O voo que a gente vem para Portugal sai de São Paulo, estado de São Paulo, um dos maiores estados do Brasil. E nós moramos no estado do Rio de Janeiro, A gente fala estado, é com várias cidades, aldeias ali para formar o estado. E então é muito cansativo. Nós moramos na Serra do Rio de Janeiro, Então, para chegar da nossa casa no aeroporto do Rio, a gente gasta 4 horas de viagem. Então, saímos de casa 8 horas em ponto, 8 horas para chegar meio-dia nesse horário aí no aeroporto. E de lá começa a outra caminhada, Que é para poder chegar, pegar o avião para poder chegar em São Paulo. E em São Paulo, aí em São Paulo, sim, a gente começa a viagem para cá. Então, é uma viagem muito cansativa, Muito dolorida também. Mas graças a Deus que Deus abençoou, foi tudo direitinho. Fizemos uma excelente viagem, embora cansada.
Mas, graças a Deus, né? Foi bem tranquilo. E eu trago também para os irmãos uma saudação da Igreja do Brasil, né? Eu até trouxe alguns presentes que eu quero mostrar aos irmãos. Segura aqui para mim o fone, por favor. Isso. Eu trago alguns presentes. Essa aqui é a irmã Marlene Guedes, que é uma pintora lá, ela é uma artesã lá da igreja. E ela pintou uma toalha para a Santa Ceia. E aí ela trouxe, nos deu a igreja de presente. Aqui estão os desenhos. E eu falei assim, eu vou mostrar aos irmãos lá. Né? Então, ela pintou todo o joguinho da toalha da Santa Ceia. E ela fez questão de estar doando, ela mesma, né, pintou e ela mesma doou para a igreja. Deixa ele virar aqui. E aí eu falei com ela, pode deixar, que quando chegar lá, eu vou mostrar para a igreja a toalha da Santa Ceia. Então, a nossa ceia agora vai ter uma toalha toda pintada, toda trabalhada. Aí, olha, que lindo o trabalho dela, né? Lindo. Ai, vira para lá também. Aí, olha que bonita a toalha, olha. Tá bom? Tá vendo, mãe Emília? Olha. Lindo, né? A pintura linda, né? Também tem um porta-chaves também, essa que chama outra irmã que doou, que é a Neia, né? Que também doou para a igreja, para a gente pendurar as chaves da igreja. Então, assim, os irmãos estão muito felizes, né? E sempre que a gente vai lá, eu trouxe também, eu não trouxe hoje, mas a pastora Zezinha, que trabalha com o Ministério Infantil lá da igreja, e a Thalita, elas me deu algumas coisas, não deu para trazer tudo, porque as malas veio cheia, né? Mas me deu alguns enfeites para enfeitar o maternal, enfeitar algumas salas da escola bíblica. Aqui foi da Neia que trouxe, é uma lembrança feita lá em Cordeiro mesmo, né? Um porta-chave para colocar as chaves aí da igreja, né? Então, meus irmãos, está tudo aí, né? Trouxe os presentes, mostrei para a igreja. Então, são duas irmãs, né, que são uma bênção, têm sido uma bênção em nossas vidas também. E eu queria convidar a igreja a se colocar de pé, vamos estar orando. E logo após o Ministério de Louvor, já vai estar fazendo os louvores. E nós vamos estar louvando ao Senhor, né? Agradecendo a Deus por estarmos hoje aqui no primeiro domingo do ano, louvando e bendizendo ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e a sua justiça permanece para todos sempre, né? Meus irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é poderoso. E talvez em alguns momentos eu vou poder contar de quantas bênçãos e vitórias nós recebemos nesses 20 dias lá no Brasil. 20 dias. Como que nós vimos as mãos de Deus sobre nós ali. Nós chegamos num período em que a nossa idade estava no auge, na segunda onda do Covid. Para os irmãos terem ideia, eu não pude nem visitar os meus parentes, porque quase todos estavam com Covid. A nossa antiga igreja, uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, nós éramos uma igreja Assembleia, e mais de 90% daquela igreja estava em Covid. Inclusive o pastor, né, o pastor pai e o pastor filho, que são pastores amigos nossos, estava internado nas últimas. E para falar a verdade, toda hora meu telemóvel ligava pedindo: ora, Madalena, ajuda em oração pela vida do pastor, pela vida da esposa do pastor, irmã fulana, sua amiga fulana também está internada. E hoje recebemos uma notícia muito bênção, né? Que o Nelson, que era o último que estava internado, e é amigo de uma amiga nossa, da Ana Zilda, irmão da Ana Zilda, de todo mundo que estava internado, nas últimas, Deus tirou todos. Glória a Deus. Nem o pastor, nem a esposa, nem os irmãos, ninguém chegou a óbito. E havia o Nelson. E a última vez que eu conversei com essa amiga, ela falou comigo assim: Madalena, no médio, não, Deus disse que o meu irmão não vai contar. Eu falei: minha filha, vamos orar. Enquanto a vida é esperança. E hoje, pela manhã, ela mandou a mensagem agora de manhã cedo para nós: Madalena, o Nelson recebeu alta. Já está se alimentando, não precisa de mais nada. O médico falou que daqui a 2 dias já vai dar alta para ele. Então, meus irmãos, Deus tem feito maravilhas. E toda a cidade só morreu 2 pessoas. Mais da metade da cidade internada em vários hospitais. Mas a igreja estava orando, né? Nós passamos esses 20 dias de oração praticamente ali, junto com os demais irmãos em unidade. E só 2 pessoas faleceram, inclusive uma é minha vizinha, de 99 anos, ela não aguentou e ela faleceu.
Mas o resto, Deus salvou, Ele ajudou. E nem as pessoas que conheciam a Deus, nenhum deles morreu. Então, meus irmãos, a igreja quando ora, o Senhor faz milagre. E quando saímos dali, fizemos o exame, deu negativo, o Senhor nos guardou naquele lugar. E quando saímos dali, a notícia já tínhamos que já desceu, o Covid já estava quase com 10% a 5%. E a cidade já começou a ter a normalidade de novo. Então, nós temos que viver uma vida de oração. Só através da oração que a gente vê os milagres e o agir de Deus. Então, convido a igreja a orarmos por Portugal, a orarmos por Montargis, a orar por Cabeção. Eu fiquei sabendo que lá, o lar de Cabeção está com mais de 15 pessoas. Então, nós temos que orar, porque eu creio no Deus que pode entrar, capacitar mais aqueles médicos e trabalhar naquelas medicações e aquelas pessoas estarão livres da morte. É obrigação nossa orarmos pelos nossos irmãos. Irmão, não é só vocês que estão aqui não, mas aqueles também que não conhecem a Deus. Temos que ter amor a cada um deles, porque há famílias que estão lamentando, há famílias que estão em luto, e aqueles que a virada do ano está sendo terrível. E nós temos a obrigação de orarmos, por essas pessoas, para que Deus tenha misericórdia. Porque o mesmo Deus, quando a igreja de Cordeiro levantou em oração, o Senhor botou a mão sobre aquela cidade, é o mesmo Deus que nós servimos aqui. Amado Deus, Pai querido, nós queremos, Senhor Jesus, lhe agradecer primeiramente por estarmos de novo a nossa amada igreja, por estarmos de novo unidos com nossos irmãos. Senhor, nós te bendizemos, nós te engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor é bom, porque a tua justiça permanece. Senhor, eu nunca vi em toda a minha existência até hoje um Deus além de ti, um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que responde ao nosso clamor. Senhor, eu pude contemplar, eu pude ver ali na minha cidade, ali lá no Brasil, como o Senhor entrou naquele hospital de uma forma tão poderosa que os médicos falavam para nós que não sabiam o que estava acontecendo, que pessoas estavam praticamente sem respirar. O Senhor trouxe a vida. O Senhor trouxe a vida para o nosso amado pastor, a sua esposa, o seu genro, a sua família. O Senhor trouxe a vida a vários irmãos ali. Pai querido, mas também o Senhor levou nossa vizinha também, uma irmã de 90 anos. Ela descansou em Ti. Senhor, em tudo nós somos gratos, nós Te bendizemos, porque o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas. Eu creio, a Tua igreja Montargis crê também, Senhor, que o mesmo Deus que operou com vários milagres naquele lugar, é o mesmo Deus que habita neste lugar. Senhor, e é por isso, ó Pai, nós queremos ser a prática da oração. E é por isso, ó Deus, nós sabemos que só através da oração o Senhor há de ouvir e trazer vitória a essa comunidade. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui para orar por Portugal, para orar por Montargis, orar, Senhor, ali pelo lar de Cabeção, pelaquela vila, Senhor, por as pessoas que lá estão, ó Deus. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, abençoa os médicos, abençoa as medicações que estão sendo colocadas, injetadas naquelas pessoas. Senhor, as pessoas são idosas, levanta a imunidade daquelas pessoas, levanta, Senhor, a força e o ânimo, não deixa que eles venham desanimar por achar que estão fraquinhos, que já é o final da vida. O Senhor sabe aonde é o final da vida de cada um, aqueles que partem muito mais novo do que as pessoas que já estão idosas. Senhor, nada disso não impede vivermos para o Senhor. Pai, nós vamos Te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa salvar, dar saúde àqueles que estão nos hospitais neste momento, dar saúde àqueles que estão, ó Pai, escondidos, estão tirados da sua família. Ajuda, Senhor, meu Deus, não deixe que as suas mentes venham adoecer, não deixe que venham entrar em depressão. Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos, ó Deus, para que o Senhor abençoe. Nós estamos vivendo o iniciar de um ano novo, um ano diferente do que passou. Ano este, ó Pai, que nós não sabemos o que pode acontecer, mas nós cremos no Deus que tudo pode. Nós cremos no Deus que pode mudar essa situação. Pai, as vacinas que estão sendo criadas, há tanto boato, há tanta indiferença, há tanta falta de informação, nem eles mesmos sabem se vai funcionar. Mas nós colocamos nas Tuas mãos diante do Senhor, porque nós cremos no Deus que fez os céus e a terra, um Deus que ouve a oração daqueles que clamam a Ti
Ti. Eu não preciso tocar em Ti. Eu não preciso ver o Seu rosto, mas eu creio no Deus que criou o vento. E assim como o vento sopra do leste a oeste, assim como o vento bate nas folhas e faz barulho, assim é a Tua mão e é o meu Deus. Um Deus invisível, mas um Deus que é sentido como a ação do vento. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, não só por Portugal, mas oramos por toda a Europa, pela África, pelo Brasil, pelos demais continentes. Senhor, em nome de Jesus, pela humanidade que está sobre o jugo do Teu juízo, que possa se arrepender dos seus pecados, que possa se curvar diante de um Deus que fez os céus e a terra. Não se curvar diante de imagens que nada ouvem, que escutam e não tem autoridade nenhuma, mas se curvar diante do Deus do eu sou, o que enviou Jesus Cristo e morreu na cruz para nos salvar. Este é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que faz milagre, que ressuscita mortos, que levanta os caídos, que levanta os enfermos, que tira do laço e do vale da sombra da morte. Ó Deus, nós Te pedimos, ó Pai, toma este ano nas Tuas mãos. É a Ti, Senhor, que entregamos as nossas vidas. E é a Ti que entregamos nosso momento de oração neste momento. Assim como o Senhor usou Neemias e levou a ele a reconstruir os templos de Jerusalém. Assim, ó Deus, usa-nos, ó Pai, para reconstruir os templos diante desta cidade. Para reconstruir, Senhor, os templos das famílias que estão enlutadas. Pessoas que estão em depressões, que não tem o que se agarrar, se firmar, não há fé. Mas, Senhor, nós Te pedimos, ó Deus, usa-nos, ó Deus, com a Tua palavra, porque há em nós o fôlego de vida. O Teu Espírito Santo habita em nosso coração, e isso é suficiente para promovermos a paz e a justiça do reino de Deus às demais nações, aos meus vizinhos, à minha família, Senhor, a minha cidade, a minha vila. Aonde estiver, Senhor, que eu possa levar a palavra escrita, a palavra viva do Teu santo evangelho. E assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem... Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno aos Teus filhos darás. Nunca mudaste, Tu nunca falhaste, tal como eras, Tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu quero fazer um louvor para você com o hino da harpa cristã, 422 da harpa cristã.
sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Oh, eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Vale sim. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vai prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Graça e paz, igreja. Bom dia a todos. Amém? Tá frio, não tá? Tá bem frio. Hoje o vidro do carro estava com uma camada de gelo. Eu tive que jogar uma água ali, né? Uma água quente, porque senão não derretia. Mas eu quero dizer que nós estamos alegres, nós estamos felizes por estarmos de volta à nossa amada igreja, na qual o Senhor tem nos colocado para estar auxiliando, né? Durante o tempo que Ele quiser, né? E nós vamos, a princípio nós estamos aqui 2 anos, mas o Senhor que sabe de todas as coisas. Mas eu quero agradecer a todos que estiveram orando por nós, né? Nós tivemos ali 20 dias no Brasil, mas nós temos muitas metas, né? Nós temos muitas metas, mas a principal meta é nós estarmos no centro da vontade de Deus, amém? A principal meta da igreja de Montargis hoje é estar no centro da vontade de Deus, porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, todas as coisas contribuem para a obra do Senhor, amém? Então esse tema que nós vamos trabalhar esse ano é um tema muito, muito forte. Não sei se os irmãos entenderam ou conseguiram perceber a profundidade desse tema. Esse tema, ano da reconciliação, não é apenas um ano da reconciliação da igreja de Montargis, né? Não é apenas, não é reconciliarmos um com o outro, é muito mais profundo. Pode ser também reconciliarmos um com o outro ainda mais, mas esse tema, amado, o Senhor tem ministrado
na minha vida já há algum tempo, né? Durante esse ano de 2020 todo, durante essa pandemia toda. Eu não sei se os irmãos observaram com os olhos espirituais o que tem acontecido na nossa terra, na humanidade. O homem precisa reconciliar com Deus. O homem, a humanidade. E nós, como igreja, nós temos a obrigação de clamarmos ao Senhor em arrependimento pelos pecados, pelos nossos pecados. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos todos os dias, né? Mas o pecado da humanidade tem sido tão tremendo diante do Senhor, que o Senhor, Ele permite que algumas coisas aconteçam na humanidade, para que a humanidade volte ao Senhor, se reconcilie ao Senhor. Vocês estão percebendo a profundidade desse tema? Então, nós como igreja local, né, nós somos uma missão, né, nós somos uma congregação, mas no corpo do Senhor, né, no reino do Senhor, nós somos igreja, nós somos um membro da igreja do Senhor, certo? Então, nós não apenas somos uma igreja pequena local, mas nós somos um membro dentro da igreja do Senhor na face da terra. E nós, como igreja do Senhor na face da terra, nós temos a obrigação de clamarmos ao Senhor em arrependimento, para que haja reconciliação, né, do homem com o Senhor. Então, é essa profundidade desse tema. Então, eu espero que os irmãos, durante todo esse ano de 2021, esteja orando ao Senhor em arrependimento. Ah, Senhor, salva a nossa Montargil. Ah, Senhor, salve Ponte de Sor. Salve vidas nessa vila, né? Então, esse tema é para que nós nos despertemos para clamarmos para que a humanidade se salve, para que o Senhor alcance os perdidos. Ah, Senhor, salve meu esposo, salva minha mãe, salva meu pai, salva meu colega de escola. Então, amados, esse é o tema que nós iremos trabalhar esse ano inteiro. Não é que todas as pregações vão ser voltadas para esse tema, mas que você possa meditar, né, durante todo esse ano que iniciou, né? Nós estamos no 3º dia, mas que a igreja possa meditar, né, e clamar e orar para que haja arrependimento. Todo avivamento na Bíblia, que é quando o Senhor ele derrama o seu Espírito sobre a igreja e traz novos dias, novos avivamentos, novas visões para a igreja. Todo grande avivamento, ele começa com arrependimento. E esse arrependimento, ele começa com um clamor em oração para que o Senhor se reconcilie com a sua igreja, se reconcilie com o seu povo, se reconcilie com o homem perdido. Então, amados, é um tema profundo, né? Nós somos parte dessa igreja universal que tem orado por isso, né? Eu não conversei com nenhum pastor ou com direções da nossa agência missionária, ou perguntei, qual vai ser o seu tema aí? Mas eu tenho certeza que esse mesmo tema tem sido ministrado pelo Espírito Santo do Senhor em vários homens e mulheres na face da terra. Porque quem é igreja percebe isso, né? O homem precisa se voltar para Deus. Nós precisamos orar para que o Senhor sare a nossa terra. Amém? E o versículo base que eu coloquei aqui é esse versículo aqui, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. E eu queria que toda a igreja, assentado mesmo, pudesse ler junto comigo. Vamos lá, no 1, 2, 3. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Novamente, irmãos, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. É lindo, amados, é lindo, essa passagem é linda, né? Tudo provém dele. Tudo provém de Deus, a nossa saúde provém dele, o nosso emprego provém dele, a nossa energia diária de caminhar provém dele, e ele nos reconciliou através de Cristo Jesus. Ele deu o seu único filho para que nós pudéssemos ter essa reconciliação
né? E nos deu esse ministério. Esse ministério é nosso. Esse ministério é de vocês, é de cada um de vocês. Esse ministério é nosso. Então, por isso que o Senhor tem nos dito que nós devemos exercer esse ministério da reconciliação. Então, nós somos embaixadores desse reino dos céus. Nós somos representantes do reino dos céus na terra. E nós temos esse ministério de reconciliar o homem perdido com o Senhor, né? De clamar para que o Senhor para que o homem se arrependa e se reconcilie com Deus. Amém? Amados, mas a palavra que eu trouxe para ministrar a amada igreja nessa manhã está lá em outro texto, está lá no início da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 11, a partir do capítulo 11, nós vamos estar passeando um pouco pelas páginas da Bíblia, logo no início da Bíblia, no livro de Gênesis. Creio que todos vocês conhecem o primeiro livro da Bíblia, né? Nós vamos ler alguns versículos, né? Mas primeiro eu vou ler lá capítulo 13, versículo 4. O Mário ele pode me ajudar aí projetando os versículos aí, né? E onde pela primeira vez tinha construído um altar, ali Abraão invocou o nome do Senhor. Amados, uma coisa que nós vamos ter ainda, se Deus quiser que os irmãos possam orar esse ano aqui na nossa igreja, alguns cursos, né, cursos bíblicos voltados para a edificação da igreja, para nós aprendermos a manusear a Bíblia. Mas enquanto a gente não tem esse curso, né, nós vamos estar tentando ensinar o máximo possível em nossas pregações aqui, né? Então a Bíblia começa com o livro de Gênesis, né? Todos vocês sabem disso, mas quem não souber, né, já está sendo explicado aí. E Gênesis, ele começa a narrar toda a história da criação, e a história da criação do mundo, da terra e do homem, a formação do homem. Toda a história da humanidade é narrada ali no livro de Gênesis. E o Senhor, ele escolhe um homem para que através desse homem fosse criada uma nação separada, uma nação santa, uma nação que fosse ser o berço do Salvador da humanidade, que foi Jesus Cristo. E esse homem se chamava Abraão. Esse homem, ele foi Abraão. E o Senhor, ele chama aquele homem, Abraão, de um meio totalmente perdido, de um mundo totalmente corrupto. E isso aconteceu há mais de 2.000 anos, 2.500 anos antes de Cristo. Nós estamos 4.500 anos depois que aconteceu o chamado de Abraão, e o mundo continua corrupto. E o mundo continua cada vez mais corrupto. O mundo cada vez tem caminhado para a perdição. Todos vocês têm visto isso, né? Não é novidade para ninguém, né? O mundo está cada vez mais distante de Deus. Mas o engraçado é que há 2.000 anos antes de Cristo, 2.500 anos antes de Cristo, o homem já estava nessa depravação. E o Senhor, ele chama Abraão no meio de uma nação corrupta, e essa nação era os caldeus, né, ali no Oriente Médio, e o Senhor chama Abraão daquele mundo corrupto e separa, né, aquele homem. Abraão já tinha um coração voltado ao Senhor, em meio a toda aquela corrupção, e o Senhor chama Abraão para que dele fizesse nascer uma nação. E quando o Senhor chama Abraão, ele também, junto com Abraão ele sai daquele local de Ur dos caldeus, junto com seu pai e junto com o seu sobrinho Ló, né? E ali eles começam a uma peregrinação de Ur dos caldeus até uma terra que o Senhor iria os dar, que é a terra de Canaã.
E o livro de Gênesis, ele começa a narrar toda essa história a partir do capítulo 12. Se vocês começarem a ler lá no capítulo 12, vocês vão ver a chamada de Abraão. E Abraão começa a caminhar, né, e a migrar para a terra de Canaã. E junto com Abraão estava Ló. Grave bem esse nome difícil aí, Ló. Difícil não, fácil, né? Ló. Né? E Ló, ele era sobrinho de Abraão. Ló, ele começou, ele caminhou com Abraão desde quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus até algumas terras ali antes de Canaã. Então Ló, ele estava junto com Abraão e ele observava que Abraão era um homem temente ao Senhor. Ló, ele era sobrinho de Abraão. Então aqui a gente começa a interrogar, a perceber alguns fatos, né? Nós podemos estar juntos de um homem de Deus, juntos da igreja, juntos de pessoas que invocam ao Senhor, conforme nós lemos, né? E Abraão invocou ali o nome do Senhor, né? De novo aqui o capítulo 13, versículo 4, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou o nome do Senhor, e Ló estava com ele, né? Não está falando aqui, mas Ló estava com ele, né? Se nós começarmos se nós vermos lá em Gênesis 13, 1, dizia lá, subiu pois Abraão do Egito para o lado sul, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló estava com ele. Então Ló estava acompanhando Abraão nessa jornada de Ur dos Caldeus até Canaã. Ló, ele não tinha a mesma percepção do Senhor que o seu tio Abraão tinha. Então aqui nós observamos como é importante nós termos intimidade com o Senhor. Não é porque o meu irmão tem intimidade com o Senhor que eu vou ter a mesma intimidade que ele tem. Cada um é cada um. Né? Nós somos pessoas únicas, nós somos individuais. Né? Abraão tinha intimidade com o Senhor, invocava o Senhor, só que Ló, o seu sobrinho, não tinha a mesma intimidade com o Senhor. E chegou um ponto que Abraão e Ló separaram-se. Aí no capítulo 13 mesmo, né? Lá no versículo 7, e houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os seus pastores, e os pastores de gado de Ló. Neste tempo os cananeus e os ferezeus desapareceram. Nesse tempo habitavam então na terra, né? Os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então houve contenda entre Abraão e Ló, entre os pastores de gado de Abraão e de Ló, e eles se separaram. E a história narra que Abraão virou para Ló e falou assim, ó, tá vendo aquela campina verdinha lá? Se você for para lá, eu vou para cá. Se você escolher a outra de cá, eu vou para lá. Então não havia como eles estarem mais juntos. E então houve a separação entre Abraão e Ló. Só que Ló, ele tinha os olhos voltados para o material. E Ló observou logo, ou seja, observou aquela campina verdinha, aquele pasto verdinho para os seus gados, né? Então Abraão falou, você vai para lá, então eu vou para cá. Só que o lugar que Ló escolheu era o local mais corrupto da terra naquela época, né? E ele já estava num ambiente corrupto. Só que Ló escolheu o local ainda mais corrupto ainda. E esse local era Sodoma e Gomorra. Eram duas cidades, Sodoma e Gomorra. Eram duas cidades. E os irmãos já ouviram falar, com certeza vocês já ouviram falar sobre Sodoma e Gomorra. O pecado lá era tanto que o Senhor mandou destruir aquela cidade, aquelas duas cidades. Se fosse nos nossos dias de hoje, é como se viesse uma bomba atômica em Sodoma e Gomorra e destruísse, fulminasse aquela cidade, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial com Hiroshima e Nagasaki. Então aquelas cidades foram destruídas pelo Senhor. Só que Abraão, lembram disso? Abraão, ele invocava o nome do Senhor.
Abraão, ele buscava o Senhor, e Abraão, ele exercia esse ministério que hoje é nosso, o ministério da reconciliação. Abraão, ele clamou ao Senhor em arrependimento por aquelas duas cidades. E Abraão, ele clamou ao Senhor e orou ao Senhor para que o Senhor tivesse misericórdia daquelas duas cidades. Lá em Gênesis 18, a partir do versículo 23, Abraão começou a interceder por aquelas duas cidades. E detalhe, naquelas duas cidades estava Ló. Então o texto começa lá: e aproximou-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio. E começou Abraão a interceder, a orar ao Senhor, né, e a clamar ao Senhor em reconciliação por aquelas duas cidades na qual o seu sobrinho estava. E o texto diz que Abraão questionava com o Senhor: destruirás, Senhor, aquela cidade se porventura tiver 100 pessoas que te servem lá? E o Senhor: não, se tiver 100 eu não destruirei. E Abraão sabia que não tinha 100. E Abraão começou: mas destruirás o Senhor aquela cidade se porventura tiver 50 justos? Lá no versículo 28, se tiverem 50 justos, né, naquela cidade. E ele respondeu: não destruirei, se eu achar ali 45, mesmo se, não, 45, né, 50 justos, e o Senhor ainda teve misericórdia, se tivesse 55, mesmo assim eu não destruirei. E não tinha 50, muito menos 45. E ainda lá no versículo 31, né, atrevia a falar ao Senhor: se porventura achar ali 20, mas se tiver ali 20, Senhor, o Senhor ainda destruirá aquela cidade? Aí lá no versículo 32, ora, não se ira o Senhor, se ainda somente mais esta vez, se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. Amados, o Senhor, ele é longânimo. A longanimidade do Senhor é enorme. A palavra do Senhor diz que dura para sempre. E Abraão clamava ao Senhor por aquela cidade. E detalhe, e Ló estava naquela cidade. Ló, ele praticamente viu todo o mover de Deus na vida de Abraão, só que infelizmente Ló não aprendeu a invocar ao Senhor. Ló poderia estar naquela cidade proclamando o nome do Senhor. Se uma pessoa com Deus estiver numa cidade e pregar a palavra de Deus, aquela uma pessoa pode falar do Senhor para mais 10 pessoas, para mais 20 pessoas, pode converter um grupo, pode ter uma igreja formada. Infelizmente Ló não conseguiu nem converter a sua família inteira, né? E o texto prossegue depois e diz que mesmo assim Ló não queria nem sair da cidade. O Senhor teve que puxar Ló à força, senão Ló continuava na cidade antes que o Senhor mandasse destruir aquela cidade. Então, amado, Ló foi um mau exemplo de uma pessoa que não pregou a palavra de Deus na cidade de Sodoma e Gomorra. E o Senhor teve que destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E pesquisando como era um pouco a cidade de Sodoma e Gomorra, eu descobri que eram cidades enormes. Tinha mais ou menos 10 mil pessoas. E não tinha nem 10 pessoas que serviam o Senhor naquela cidade. Eu creio que não tinha nenhuma, porque nem Ló servia ao Senhor. O Senhor salvou Ló por misericórdia a Abraão, porque Ló não queria nem sair de lá. Se vocês forem ler o texto um pouco mais na frente, lá no capítulo 19, versículo 16, olha o que os anjos tiveram que fazer com Ló. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Ló não queria sair. Tamanho era o envolvimento de Ló com o pecado.
E a palavra do Senhor diz que era tamanho o pecado que aqueles homens queriam ter relações sexuais com os anjos que foram naquela cidade. Olha o tamanho do pecado que havia lá. E mesmo assim Ló não queria sair. E o Senhor, de tamanha misericórdia, ele ainda foi lá e mandou os anjos puxarem Ló, a esposa e as 2 filhas, senão ele não saía de lá. Então, amado, o que nós entendemos sobre isso tudo? Que nós precisamos clamar ao Senhor pela nossa terra, como Abraão clamou ao Senhor pela terra de Sodoma e Gomorra. Nós vivemos esse tempo hoje. Por isso o Senhor tem nos despertado para este ministério da reconciliação. Assim como Abraão clamou ao Senhor para que houvesse reconciliação entre aquele povo pecaminoso de Sodoma e Gomorra, nós temos esse ministério de reconciliação hoje, que nós possamos clamar ao Senhor primeiramente, pela nossa vila, pela vila de Montargil. O nosso sonho é que as pessoas se convertam. O nosso sonho em Deus é ver pessoas de Montargil se convertendo ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é digno de toda honra e toda glória, é aquele que enviou o seu Filho amado para nos salvar, que deu o seu Filho em sacrifício por nós ali na cruz do Calvário. O nosso sonho é ver essas cadeiras aqui cheias de pessoas aqui de Montargil, reconhecendo a soberania do Senhor. Então, amados, que nós possamos esse ano fazer assim como Abraão fez, orarmos ao Senhor e clamarmos ao Senhor para que haja reconciliação em nossa terra, para que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos, dos nossos parentes, dos nossos filhos que não conhecem ao Senhor, para que haja salvação. E assim nós concluímos mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Convidamos você que é de Montargil ou de toda a região aqui, para estar conosco aos domingos, às 10 horas da manhã. E estaremos, a partir de semana que vem, iniciando a nossa escola bíblica dominical para os adultos aqui na nossa igreja. Então, você é o nosso convidado. Que Deus vos abençoe tremendamente.